pela primeira vez numa região do centro de Portugal a 3 pastorzinhos: Lúcia, Jacinta e Francisco, que tinham levado as suas ovelhas para pastar numa depressão coberta de azinheiras e de oliveiras, que os habitantes do lugar conheciam como Cova da Iria. A Virgem pediu aos meninos que voltassem ali no dia 13 de cada mês, durante 6 meses consecutivos. A mensagem que Nossa Senhora foi desfiando ao longo desses meses era uma mensagem de penitência pelos pecados que se cometem diariamente. A recitação do terço por essa mesma intenção e a consagração do mundo ao seu imaculado coração. Em cada aparição, a Doce Senhora insistiu na recitação do terço e ensinou aos videntes uma oração para que a repetissem muitas vezes, oferecendo a Deus as suas obras, em especial pequenas mortificações e sacrifícios. Eis a oração: ó Jesus, por teu amor, pela conversão dos pecadores e em reparação das ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria. Em agosto daquele ano, a Virgem prometeu um sinal público, visível para todos, como prova da veracidade dessas mensagens. E no dia 13 de outubro, aconteceu o chamado Prodígio do Sol, e dezenas de milhares de peregrinos presentes na Cova da Iria foram testemunhas desse fato extraordinário, que chegou a ser visto por pessoas que estavam a muitos quilômetros daquele lugar. Nossa Senhora declarou então aos meninos que era a Virgem do Rosário. Também lhes disse: é preciso que os homens se emendem, que peçam perdão dos seus pecados e não ofendam mais a nosso Senhor, que já é muito ofendido. O Papa São João Paulo II, hoje São João Paulo II, recordando a sua peregrinação a Fátima, onde esteve com o terço na mão, o nome de Maria nos lábios e os cantos de misericórdia no coração, para dar graças a Nossa Senhora por ter saído com vida do atentado sofrido no ano anterior. Sublinhou que as aparições de Fátima, comprovadas por sinais extraordinários em 1917, vêm a ser como que um ponto de referência e de irradiação para o nosso século. Maria, nossa Mãe Celestial, apareceu para sacudir as consciências, para iluminar o autêntico significado da vida, para estimular a conversão do pecado e o fervor espiritual, para inflamar as almas de amor a Deus
e de caridade com o próximo. Maria, portanto, veio socorrer-nos, porque muitos, para que purifiquemos a alma. Como desagravamos o Senhor pelos pecados pessoais e pelos pecados de todos os homens. Como rezamos o terço, em especial neste mês de maio, oferecendo por intenções ambiciosas. Essas intenções poderiam ser pedindo que muitos amigos nossos, pedindo que muitos colegas nossos se aproximem novamente de Cristo, visto que estão afastados. A mensagem de Fátima é, no seu núcleo fundamental, uma chamada de conversão e a penitência. A Senhora da mensagem parecia ler com uma perspicácia especial os sinais dos tempos, os sinais do nosso tempo. Hoje, então, nossa oração chega-nos essa voz doce, maternal e ao mesmo tempo enérgica e decidida da Virgem, que é premente, como que dirigida pessoalmente a cada um de nós. Sabemos bem que ao longo de todo o Evangelho ressoam as palavras: arrependei-vos, fazei penitência. Jesus começará a sua missão pedindo penitência. Fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. E acrescentará noutra ocasião: se não fizerdes penitência, todos perecereis. É por isso que a pregação desta virtude ocupará também um lugar essencial na mensagem que os apóstolos irão difundir na recém-nascida igreja. Todo o tempo da igreja peregrina no qual nos encontramos configura-se como um tempo de verdadeira penitência concedida pelo Senhor para que ninguém venha a perecer. O convite é diário, o chamado é diário, portanto, convertei-vos, crede no Evangelho. A penitência é necessária porque existe o pecado. Por isso a penitência se torna necessária, porque existe o pecado, porque é preciso reparar tantas faltas, tantas fraquezas pessoais dos nossos irmãos, de cada um de nós, porque ninguém, sem um privilégio especial e extraordinário, está confirmado na graça. Antes deve ter uma consciência muito viva de que é um pecador. O cura d'Ars, São João Maria Vianney, costumava dizer que a penitência nos é tão necessária para a alma como a respiração é para o corpo. A primeira manifestação, então, dessa virtude é o amor à confissão frequente, que nos leva a desejá-la e a vivê-la com esmero, com uma contrição verdadeira das nossas faltas atuais e passadas. A virtude da penitência deve também estar presente de alguma maneira nas ações correntes de todos os dias, ou seja, no cumprimento exato do horário que marcaste, ainda que o corpo resista ou a mente pretenda evadir-se em sonhos quiméricos. Penitência é levantar-se na hora e também não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, essa tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa.
A atividade mais difícil e trabalhosa nós vamos deixando para depois. Quem sabe amanhã, quem sabe depois da manhã, a outro dia nós vamos adiando uma atividade muito importante. A penitência está em saberes compaginar todas as tuas obrigações com Deus, com os outros e contigo mesmo, sendo exigente contigo, de modo que consigas encontrar o tempo de cada coisa, o tempo de que cada coisa necessita. És penitente quando te submetes amorosamente ao teu plano de oração, apesar de estares esgotado, sem vontade ou frio na fé. Penitência é tratar sempre com a máxima caridade os outros, começando pelos da tua própria casa. Já percebeu como nós somos exigentes com os nossos da nossa própria casa? É entender, é atender com a maior delicadeza os que sofrem, os que estão doentes, os que padecem. É responder com paciência aos maçantes e inoportunos. É interromper ou modificar os programas pessoais quando as circunstâncias, sobretudo os interesses bons e justos dos outros, assim o requerem. A penitência consiste em suportar com bom humor as 1000 pequenas contrariedades da jornada, em não abandonares a tua ocupação, ainda que de momento te tenha passado gosto com o que a começastes, em comer com agradecimento o que nos servem, sem importunar ninguém com nossos caprichos. Penitência para os pais e, em geral, para os que têm uma missão de governo ou educativa, é corrigir quando é preciso fazê-lo, de acordo com a natureza do erro, com as condições de quem necessita dessa ajuda, sem fazer caso de subjetivismos sentimentais. O espírito de penitência leva a não nos apegarmos desordenadamente a esses monumentais projetos futuros. Aqui já previmos quais serão nossos traços e pinceladas de mestre. Mas muitas vezes é preciso voltar atrás. Que alegria, irmãos e irmãs, darmos a Deus quando sabemos renunciar às nossas garotajas e brochadas de mesquinhos e permitirmos que ela seja a oportunidade de acrescentarmos traços às cores que mais lhe agradam. Que maravilha a obra-prima, que não surge então com a ajuda da graça de Deus aos olhos de Deus. E essa mensagem de Fátima era o desejo da Virgem de que se consagrasse o mundo inteiro ao seu coração imaculado. Onde haverá de estar mais seguro o mundo que no coração de Maria? Onde estaremos mais bem defendidos e amparados que no coração de Maria? Esta consagração a Maria significa aproximarmos-nos por intercessão da Mãe, da própria fonte da vida, que é Jesus. Essa fonte corre de maneira ininterrupta e dela jorram a redenção e a graça. Nela se realiza constantemente a reparação dos pecados do mundo.
neste que é o manancial daquela fonte incessante de vida e santidade. Pio XII, cuja ordenação episcopal teve lugar precisamente a 13 de maio de 1917, dia da primeira aparição, consagrou o gênero humano, em especial os povos da Rússia, ao coração imaculado de Maria. São João Paulo II, por sua vez, quis renová-la e a ela podemos unir-nos hoje. Esta consagração. Ó Mãe dos homens e dos povos, vós que conheceis todos os seus sofrimentos e esperanças, vós que sentis maternalmente todas as lutas entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas que invadem o mundo contemporâneo, acolhei este clamor que, como que movidos pelo Espírito Santo, elevamos diretamente ao vosso coração, e abraçai com amor de mãe e da serva este nosso mundo, que colocamos sob a vossa confiança e vos consagramos, cheios de inquietação pela sorte terrena e eterna dos homens, dos povos. De modo particular, colocamos sob a vossa confiança e vos consagramos os homens e as mulheres e todas as nações que precisam, que necessitam desta consagração. Sob a vossa proteção nos acolhemos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades. Não as desprezeis. Acolhei a nossa humildade, a nossa humilde confiança, a nossa humilde entrega. Santa Maria, mulher sempre atenta ao que lhe pedimos, fará com que encontremos refúgio e amparo no seu coração puríssimo. Que a Virgem Maria, a Nossa Senhora do Rosário de Fátima, interceda por todos nós, por todo o mundo, pelas nossas famílias, pela nossa comunidade, como bem dito pelo Luiz no comentário inicial, pela nossa comunidade também do bairro Boa Sorte, que a tem como padroeira, e que nesse momento também unido com toda a igreja celebra a festa de Nossa Senhora de Fátima. Que a esta Virgem Senhora consagremos a nossa vida, o nosso viver, e que as mensagens que ela deixou aos pastorinhos possa também ser acolhida por nós, mensagem de oração, de penitência e de conversão, e que possamos acolher verdadeiramente o projeto de Deus em nossa vida, como ela mesma acolheu e viveu em toda a sua plenitude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.